Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos até a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 4. Vamos ler o versículo 6. É intrigante. É um versículo intrigante. Acompanhe comigo. Pedro escreveu o seguinte: porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Palavra realmente forte. Eu vou ler de novo. Você sabe que Pedro, ele foi um dos mais chegados discípulos de Jesus. E Pedro esteve com o Senhor Jesus depois que ele ressuscitou. Infelizmente, não chegaram aos nossos dias todas as informações referentes àquela época. Eu acredito que muita coisa ficou nos séculos. Mas por esta frase que Pedro escreveu, nós passamos a pensar que Jesus Cristo deu outras informações aos seus discípulos. Porque depois que ele ressuscitou dos mortos, ele ficou com os apóstolos por aproximadamente 40 dias. E nós não temos os diálogos desses 40 dias, uma coisa ou outra só. E aqui tem um mistério. Eu vou ler de novo. Olha o que Pedro está afirmando. E eu quero que você saiba que Pedro é um homem salvo, temente a Deus, que não mente, e nem poderia mentir. Como salvo ele não poderia mentir. Ele não inventa histórias e nem fábulas. Pelo contrário, combateu as histórias e as fábulas. Olha o que ele escreveu. Porque, por isto, foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Quem que foi pregar o evangelho aos mortos e com qual finalidade? Eu acredito nisso aqui. Vou ler mais alguns versículos depois, no decorrer da mensagem, para você ir entendendo. Os mortos tiveram a oportunidade de ouvirem o evangelho. Alguém pregou aos mortos. Eu sei quem foi. Você também sabe. E quem não sabe já está desconfiando. Não é? Foi lá e pregou aos mortos. Mas eu creio na palavra de Deus. Quem aqui crê na palavra de Deus? Então eu vou ler pela terceira vez esta frase do apóstolo Pedro. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida. Vamos lá. Por quê? Bem alto. Por quê? Por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens, na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Amém? Eu sei que você crê na palavra de Deus, por isso eu vou pedir que você desocupe as suas mãos e dê a melhor salva de palmas para o Senhor Jesus e a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu na sua vida. E juntando todos nós, a melhor salva de palmas que o Rio de Janeiro já deu para a palavra de Deus. E vamos aplaudir até que essas palmas entrem ali na glória do Altíssimo. Isso, vai aplaudindo.
Se você quer que essas palmas subam mais ainda, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e dando glórias a Deus. Vai dizendo glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e dando glórias. Isso. Tira esse glória do fundo do teu ventre. Tira esse glória do fundo das tuas entranhas. Com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso, dá glória, glória, glória a Deus. Vai aplaudindo e glorificando. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, junte-se ao Rio de Janeiro agora. Vamos dar glória, glória, glória a Deus. Oh glória! Pai querido, este povo está te glorificando, este povo está te aplaudindo, este povo está te bendizendo. Recebe o louvor de cada vida que te glorifica e derrame sobre cada um de nós a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai bendito, a tua palavra precisa ser pregada e pregada com esclarecimento. O Senhor sabe de todas as coisas. Vem agora com teu Espírito Santo. Tome o pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar. Quem que foi até aos mortos e pregou também o Evangelho? Só pode ter sido Jesus, porque ele veio anunciando o Evangelho do reino de Deus, sendo ele o primeiro pregador do Evangelho, e depois de ter pregado aos vivos, foi e pregou também aos mortos. Como que eu sei que é Jesus Cristo que pregou o Evangelho também aos mortos? Por um outro versículo que nós temos aqui no capítulo 3, a mesma carta de Pedro, no versículo 18. Olha só. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus Cristo, morto em espírito, ele trabalhou, mesmo morto trabalhou. Em espírito ele foi até as regiões do abismo, onde estão os mortos, foi até as profundezas do Hades, onde se encontravam os ímpios e condenados, os que jaziam em tormentos, os que estavam em prisão, e ali ele anunciou também o mesmo evangelho que ele tinha pregado aqui para os vivos. A frase que diz que ele foi em espírito e pregou também aos espíritos em prisão, a que prisão que Pedro está se referindo? Vamos, para entender melhor aonde estão esses espíritos aprisionados, vamos até o Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Diz assim: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lugar onde os mortos ficam em espírito é um lugar de onde eles não podem sair, não podem transitar, eles estão em prisão. Quando o apóstolo Pedro
fez essa referência de que Jesus em espírito foi e pregou também aos espíritos em prisão, ou seja, Jesus Cristo foi levar o Evangelho até naquelas regiões onde as almas humanas já falecidas não poderiam sair para buscar o Evangelho. Então, em espírito, Jesus Cristo foi até lá, durante aqueles 3 dias em que esteve morto, e pregou também aos espíritos em prisão. Eu não sei te dizer, porque a palavra não esclarece isso. Se Jesus Cristo pregou também aos espíritos dos anjos caídos. Eu não sei se naquele momento, se bem que eu desconfio que sim, se Jesus Cristo também pregou aos anjos caídos que foram enganados por Satanás naquela rebelião que houve no céu. Mas aos mortos, aos que tinham morrido antes da cruz, a todos os seres humanos que tinham vivido antes da cruz, especialmente aos condenados, aos ímpios que se encontravam no Hades, no local de tormento, aprisionados, Jesus Cristo foi em espírito e lhes pregou também o Evangelho. Quando Jesus Cristo foi fazer essa pregação no Hades, naquele intervalo de tempo em que estava morto, de que maneira que Jesus se apresentou na região dos mortos? Ele se apresentou também como um morto. Olha só, Jesus Cristo não apareceu lá no Hades brilhando, resplandecendo. Sou o Filho de Deus. Vim anunciar o Evangelho também a vocês. Jesus Cristo não surgiu glorificado no Hades. Quem olhasse para Jesus lá no Hades, qualquer falecido, falecida no Hades que olhasse para Jesus, não veria nada além do que uma pessoa falecida também. Não iria ver mais do que simplesmente um morto. Só mais um morto. E assim tinha que ser. Porque quando ele veio pregar o Evangelho aos vivos aqui na terra, Jesus Cristo veio glorificado, brilhando com auréola, com vestes resplandecentes? Não. Ele veio como ser humano, como um homem comum, como uma pessoa comum. E sendo ele o próprio Deus, ele pregou aqui na terra aos vivos, usando um corpo mortal como nós. De maneira que Isaías chegou a escrever que olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Qualquer pessoa aqui na terra dos vivos, no mundo dos viventes, que contemplasse Jesus Cristo, Filho de Deus, pregando, qualquer pessoa que olhasse para ele jamais imaginaria que aquele homem, um Galileu, um Nazareno, ninguém imaginaria que ele era o Filho de Deus. Apesar de todos os sinais, prodígios e maravilhas, muita gente acreditava que no máximo ele era um profeta, um homem santo, um homem especial, só isso. Por isso que aqui neste mundo dos viventes, foi difícil para as pessoas acreditarem quem ele é. Seria muito fácil se aqui no mundo dos viventes Jesus tivesse vindo pregar o Evangelho cheio de poder e com sua comitiva de anjos poderosos. Quem é que não acreditaria? Todos se prostrariam diante dele. Mas ele veio como um homem comum. Se despojou de toda a sua glória celestial, de todo o seu poder, e anunciou o Evangelho.
como uma simples pessoa que estava na terra. Quando o morto, ele foi pregar aos espíritos em prisão, ele também não foi glorificado ali. Ele não foi resplandecendo nas regiões dos falecidos. Todos os que estavam lá no vale da sombra da morte, quando ouviram aquele pregador do Evangelho no Hades, olhando para ele, viam tão somente mais um falecido. Um falecido anunciando o Evangelho que salva. E tinha que ser assim. Porque acreditar, porque vê o Senhor Jesus glorificado e cheio de poder, isso é fácil. No dia que ele voltar com seus santos anjos para julgar os vivos e os mortos, todo olho o verá, diz a palavra. Todos acreditarão. Acreditar nele glorificado é fácil. Mas que mérito há na fé de se acreditar em alguém numa condição espetacular? Jesus Cristo, então, ele se despojou de toda a sua realeza, de todo o seu poder, para também no Hades, como se fosse um morto qualquer, anunciar o Evangelho que salva. E a exemplo do que aconteceu aqui na terra dos viventes, eu creio que no mundo dos mortos, poucos também acreditaram. Porque olhando para ele, nenhuma beleza viam, e nenhum sinal extraordinário para que acreditassem nele. E no Hades, quando ele estava pregando aos mortos, ele sofreu a oposição dos espíritos malignos, que aqui na terra dos viventes também o tinham combatido. Do mesmo modo que lançavam dúvidas aqui na terra dos viventes sobre o caráter e a personalidade de Jesus, lá no Hades, quando aquele falecido, todo machucado, desfigurado, torturado, com as marcas da tortura, quando aquele falecido começou a pregar, você não tenha dúvida nenhuma que espíritos malignos começaram a desdenhar daquele pregador e a dizer aos outros mortos: não acreditem nele, não! Se ele fosse o Filho de Deus, estaria aqui nesse lugar de tormento? É nada, é um pecador que morreu e veio para o Hades. Só que ele foi para o Hades por causa dos pecados alheios e não pelo seu próprio pecado. Ele carregou todos os nossos pecados, é por isso que ele foi para o Hades. Então os demônios e os espíritos imundos e os espíritos malignos trabalharam ali o tempo todo para que os mortos, que também estavam recebendo a pregação do Evangelho através de Jesus Cristo, não acreditassem nele. E do mesmo modo que aqui na terra dos viventes se levantaram opositores para dizerem: ele é um enganador, ele é um falsário, é um falso profeta, ele é um louco, perdeu o juízo. Pode ter certeza que lá no Hades não faltou espíritos malignos que zombassem da pregação de Jesus Cristo. Quantos creram nele lá no Hades? Quantos foram salvos ali? Somente os que acreditaram. Somente os mortos que o receberam. E aí está a justiça de Deus. Nenhuma pessoa será condenada à perdição eterna sem ter tido antes a oportunidade de ouvir a palavra que salva, de ouvir a salvação. Não há uma só pessoa em todo o planeta, seja da época atual ou da época passada, que será lançada no lago de fogo e enxofre, sem que antes veja
esgotadas todas as oportunidades para crer em Jesus Cristo. Escute essa palavra. Hoje você está na terra dos viventes. Você não imagina o privilégio que é estar neste mundo onde moram os homens e as mulheres. Quando se fala do planeta Terra, todo o universo sabe que é aqui. Quando dizem a terra dos viventes, o universo inteiro sabe que é aqui. Anjos gostariam de morar aqui também. Gostam de estar nesse planeta. Demônios e espíritos imundos gostam desse planeta. É um planeta especial. Esse planeta é o único no universo que abriga criaturas semelhantes a Deus, cópias de Deus, sejam homens ou mulheres. Esse é um lugar único em todo o sistema. É a terra dos viventes. Hoje você faz parte desse seleto grupo que vive nesse planeta. Muitos gostariam de estar aqui. Quando um homem tem uma relação com uma mulher, os cientistas afirmam que uma média de 150 a 170 milhões de espermatozoides são liberados para um único óvulo. E de 170 milhões de espermatozoides, talvez um consiga fecundar um único óvulo. Estar na terra dos viventes não é para qualquer um. Você é um privilegiado, é uma privilegiada. Você está neste mundo onde as pessoas respiram, onde as pessoas andam, onde as pessoas têm matéria. Você é corpo, é alma e é espírito. E aqui nesse planeta, nesse exato momento, Deus também está falando com você, anunciando o Evangelho do Reino de Deus. É um privilégio ouvir isso. Por quê? Porque ouvir e acreditar vai designar em qual lugar você passará depois desta vida. Se você vai para as regiões onde os mortos ímpios habitam, ou se você irá para a região onde os justos que já morreram habitam. Os viventes neste mundo têm um privilégio. Podem se tornar eternamente salvos, mas eles também têm uma maldição. Eles podem se tornar eternamente perdidos. Diante de você, a vida eterna e a morte eterna. Hoje, Jesus Cristo não está pessoalmente pregando o Evangelho. Porque se Ele viesse pessoalmente aqui pregar agora, eu não tenho dúvida nenhuma que não só você, mas o mundo inteiro se converteria. Em Apocalipse tem uma passagem bíblica que mostra Jesus Cristo no estado em que Ele está hoje, como Ele é hoje. Não mais com aquele disfarce de Galileu, de Nazareno, mas cheio de glória, cheio de poder. Quero que você veja como que Ele é hoje. Em Apocalipse capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 10. João escreveu, e esse é o apóstolo João, também um dos mais chegados que conviveram com Jesus. Ele teve o privilégio de ser, talvez, o amigo mais chegado de Jesus Cristo. Engraçado que este discípulo, ele foi o primeiro a seguir Jesus Cristo e o único que ficou até o final, quando Jesus morreu na cruz. O único que permaneceu junto à cruz. E de todos os discípulos, foi o que mais durou. Todos os outros morreram antes dele. Todos os outros morreram. Ele foi o último dos discípulos.
E ele já estava velho, com mais de 90 anos, e ele escreveu aqui o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, isso é, no domingo. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiátira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ver Jesus nessa situação, ver Jesus glorificado, quem é que não se prostra na hora para reverenciá-lo? Ver Jesus com todo o poder no céu e na terra, quem é que não se converte na hora? João, que já era convertido, não aguentou ficar de pé. A visão foi tão tremenda que ele caiu por terra. É como se ele tivesse desmaiado. Lhe faltaram todos os sentidos, as suas pernas bambearam e ele caiu. E João escreve: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre, amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Ver esse Jesus glorificado é fácil acreditar, mas não é assim que hoje ele fala com você. Ele fala com você, e o que é pior ainda, usando a boca de outro mortal, usando a boca de um homem igual a você. E ele vai falando. E esse é o mistério da pregação do Evangelho. A palavra ser enviada para que a pessoa escute. E se ela é de Deus, ela vai abrir o coração para a palavra. Se ela realmente for de Deus, ela vai receber cada palavra. E ela vai ficar possuída por um desejo de entregar a vida para Jesus. E são essas pessoas que acabam se salvando. Jesus Cristo hoje está usando a boca de um ser humano para falar com muita gente aqui dentro. E alguém pode ouvir e dizer: eu não acredito. Aliás, eu nem gosto de pastor. Aliás, eu nem gosto de pregador. Aliás, eu nem sei por que eu entrei nessa igreja. Pode ser que alguém não queira nem ouvir. Pode ser que alguém esteja ouvindo e desdenhando. Pode ser que alguém esteja ouvindo e desprezando. Mas a palavra que você está ouvindo aqui não é outra a não ser o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quem crer nesse Evangelho será salvo, porque Jesus Cristo é o único que salva. Crer vai designar o lugar para onde você, vivente, irá depois desta vida. E essa é a primeira bênção que nós podemos declarar. Esse mistério que faz o Evangelho parecer tão simples e ao mesmo tempo tão pequeno. É esse mistério
que Jesus Cristo anunciou aqui na terra quando estava no seu corpo e que anunciou em espírito quando foi para o Hades. Esse evangelho que a pessoa tem que ouvir e acreditar se quiser. Jesus Cristo, enquanto estava morto, não esqueceu as almas, porque Ele não quer que qualquer pessoa pereça eternamente. No Evangelho de João, tem a famosa frase, no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo morto, foi buscar as almas. Todos os que viveram antes da cruz, receberam a oportunidade de ouvir o único evangelho que salva. Quantos creram? Não sabemos. Mas os que creram foram salvos. E os que não creram estão destinados para a destruição, para a morte eterna. Na terra dos viventes é a mesma coisa. Quantos vão crer? Não sabemos. Mas os que creem são salvos. E os que não creem estarão destinados para a morte eterna. É o mistério da morte de Jesus Cristo, onde Ele, através do seu alto sacrifício, concedeu para cada pessoa a oportunidade de viver eternamente se crer, ou de perecer se não crer. E Jesus Cristo, enquanto estava morto, fez várias coisas e conquistou bênçãos para nós. Eu quero que você acompanhe comigo que bênçãos são essas, indo até a carta de Paulo aos Hebreus. Vamos até o capítulo 2 da carta de Paulo aos Hebreus. Vamos ler o versículo 14, a parte A primeiro. A parte A é a primeira metade do versículo. Aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Ou seja, assim como nós somos viventes, Jesus Cristo veio também e ocupou o corpo vivente. Ele teve um corpo igual ao nosso, sujeito às mesmas fraquezas e limitações e tentações. Ou seja, Deus que criou o homem à sua semelhança, agora Ele mesmo se faz semelhante aos homens, para entender a nossa natureza, para compartilhar da nossa natureza. E de uma maneira recíproca, através disso, nós participamos da natureza de Cristo. Olha só, Deus se fez semelhante aos homens para participar da natureza humana. Mas quando o vivente crê nesse Jesus como Filho de Deus, crê que Ele, apesar de estar num corpo humano, é Deus, então a pessoa participa da natureza de Cristo. E essa é a bênção da morte de Cristo, quando Ele habitou um corpo mortal como o nosso. A segunda bênção do corpo de Cristo na sepultura, na morte, é que através disso Jesus Cristo aniquilou o diabo e aniquilou o inferno. Continuando no versículo 14, a parte B agora. Estou na carta aos Hebreus 2:14, vou ler a parte B. Para que, pela morte, somente os viventes morrem. Para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Como que Jesus Cristo fez para enfrentar Satanás de uma maneira que ele pudesse ser aniquilado? Através de um corpo sem pecado, Jesus Cristo venceu toda a tentação de Satanás aqui na terra. Mas agora ele precisa aniquilar aquele que tinha o império da morte. Ele tinha que aniquilar Satanás.
Ele tinha que esmagar Satanás. Aqui na terra dos viventes, ele tinha expulsado os demônios das pessoas, tinha arrancado vidas das mãos do diabo, mas agora ele tinha que aniquilar Satanás. Então, através da morte, morrendo, ele foi até as regiões infernais, onde Satanás controlava todo o seu império. E ali ele enfrentou Satanás mais uma vez, aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Jesus Cristo só pôde fazer isso, entrar no império onde Satanás controlava todas as coisas, através da morte. Isso ele fez enquanto estava morto, não foi enquanto estava vivo. Enquanto vivo aqui na terra dos viventes, ele expulsou demônios. Mas agora morto, ele foi enfrentar Satanás ali, no quartel-general do inferno, no palácio infernal de onde Satanás controlava a morte. Aí Jesus Cristo foi até lá, ele mesmo estando morto. E diz aqui agora o versículo 15: Partirá mais uma vez, e livrasse todos os que, com medo da morte, ou seja, ele foi para livrar todos os que tinham medo da morte, e ele fez isso através da sua própria morte. Jesus Cristo não teve medo de morrer, Jesus Cristo não se apavorou na hora da morte. O que agoniou Jesus, o que deu angústia no Senhor, foi a perspectiva de receber todos os nossos pecados. É como você ver uma criatura chamada Arminho, que é branquinho, ele é capaz de morrer se tiver que passar por uma poça de lama. É um arminho, ele tem o pelo branquinho, ele preza tanto o seu pelo branco, que se ele ver uma poça de lama e ali for o único caminho para a fuga do perigo que está chegando, ele morre, mas não se suja. Para Jesus foi muito difícil, muito. Santo, puro, nunca tinha experimentado o pecado. Para ele foi angustiante sujar toda a sua santidade com os nossos pecados. Mas Jesus nunca teve medo da morte, nunca teve medo de morrer, nunca se acovardou diante da cruz, ele se entregou voluntariamente. E ele fez isso para que através da morte nos trouxesse essa bênção e livrasse a todos que com medo da morte. Ele veio para livrar a todos, você está compreendendo? A bênção da libertação de todos os que estavam sujeitos à morte. E a parte B do versículo 15 mostra mais uma bênção do corpo de Cristo, que estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós não apenas tínhamos medo da morte, ficávamos apavorados com a morte, mas nós estávamos escravizados por Satanás. Satanás, de lá do seu império infernal, não controlava só as sub-regiões, não. Ele controlava o planeta dos viventes. O mundo jaz no maligno, falou Jesus antes da cruz. Então Satanás detinha o controle e escravizava a humanidade. Jesus Cristo, através do seu corpo morto, através da sua morte, naquele período, naquele intervalo em que estava morto, ele foi também para tirar, libertar todos os escravos do diabo. As bênçãos do corpo de Cristo enquanto ele estava morto. A bênção é completa. Foi uma bênção que envolveu o privilégio de termos Deus participando da nossa natureza e nós participando da natureza de Deus. Tivemos também, através da morte de Cristo, a bênção do aniquilamento do diabo, a bênção do livramento do medo da morte e a bênção do livramento da servidão. Desde a morte de Jesus Cristo, Satanás não pode mais ter poder sobre as pessoas que participam da natureza de Jesus Cristo. O diabo bem que gostaria de continuar mantendo a humanidade escravizada, mas toda pessoa viva,
aqui neste mundo, que ouve o Evangelho de Jesus Cristo, crê no Senhor como Deus, entrega a sua vida, essa pessoa, ela é totalmente libertada do medo da morte e libertada das mãos sujas do diabo. Satanás não pode mais manter essa pessoa em escravidão. Satanás não pode mais ter poder sobre a alma dessa pessoa. Eu quero te dizer o seguinte hoje: se você ouvir esta palavra e crer, se você hoje entregar tua vida para Jesus, se render a Ele como Senhor e como Deus, se você totalmente se entregar a Jesus Cristo e somente a Jesus Cristo, ainda que até hoje Satanás tenha mantido você escravizado, escravizada, debaixo de doenças, de vícios e sofrimentos, ainda que Satanás tenha te sobrecarregado, te acorrentado e te jogado no fundo do poço, eu te digo, o diabo vai ter que abrir mão de você, porque a partir de hoje você vai ser do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje, o império da morte não terá mais poder sobre a tua vida, e sim o grande Rei e Salvador, Jesus Cristo, o único que salva, o verdadeiro Filho de Deus. Ele fez tudo isso enquanto estava morto. Se alguém pensa que Jesus Cristo ficou aguardando o domingo para ressuscitar, não. Em espírito ele foi lá, pregou aos mortos que estavam no Hades. Felizes os que creram, felizes. Ele fez no mundo dos mortos o que havia feito no mundo dos viventes. Em Apocalipse, nós temos uma palavra muito linda também a respeito disso. Eu quero ler com você no capítulo 14, versículo 13. Olha o que diz aqui. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Os vivos aqui, hoje têm esse privilégio de tomar posse dessa bem-aventurança e morrer em Jesus Cristo. Morrer na fé em Jesus Cristo. Essas pessoas receberão como privilégio a graça de não entrarem em juízo final. Estarão presentes naquele dia, mas como observadores. Eu não vou querer perder aquele grande julgamento por nada. Vou ver muitos ali. Você também vai ver muitos ali. Mas a pessoa que entregou a vida para Jesus, ela não vai ser chamada como ré, de maneira nenhuma. Porque aqueles que ouviram a palavra do Senhor Jesus e creram naquele que o enviou, todos estes não entrarão em condenação, mas passaram da morte para a vida. Os viventes têm esse privilégio de tomar posse da bem-aventurança, de crer no Evangelho de Jesus Cristo e partir deste mundo já no Senhor. Bem-aventurados desde agora, olha só. Mas o Senhor Jesus não fez injustiça para os que viveram antes, porque Ele foi e pregou também aos mortos. Mas olha a palavra, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Uma pessoa que morre em qualquer outra pessoa não é bem-aventurada. Não acredite que todas as religiões levam a Deus. Não acredite que todas as religiões salvam. A palavra aqui é bem clara. Só é mais do que feliz os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. Se eu morrer acreditando em Buda, pobre de mim, não sou bem-aventurado. Se eu morrer acreditando em Maomé, pobre de mim, não sou bem-aventurado.
Se eu morrer acreditando em qualquer outra pessoa que já viveu no passado, por melhor que ela fosse, pobre de mim. Eu só sou bem-aventurado se eu partir deste mundo firme na fé e morrer no Senhor Jesus. As pessoas que morrem em Jesus Cristo conquistam esse privilégio de passar para a vida eterna. Nunca mais entrará em condenação. Passou da morte para a vida. Enquanto morto, Jesus Cristo continuou trabalhando para conquistar bênçãos para nós e para os que já tinham morrido. Pregou aos mortos no Hades, mas também foi lá e disse: Satanás, acabou. O teu império está aniquilado, demônio. Satanás ficou paralisado. O diabo não tinha reação. O diabo não conseguia se mover, estava totalmente amarrado, imobilizado. Jesus Cristo foi e tirou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Ele é o único que tem essas chaves. E sabe para que ele usa essas duas chaves da morte e do inferno? Ele usa para mim e ele usa para você. Ele pegou o meu nome, pegou o teu nome, olhou bem e disse: o João Ribe estava destinado à morte, mas eu tenho a chave da morte. Eu vou fechar aqui a porta da morte. O João Ribe não entrará mais pela morte. Ele fez a mesma coisa com você. Ele trancou a porta da morte por onde você iria entrar. Ele tem a chave da morte. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Satanás pode tentar escancarar a porta da morte, mas não tem jeito. Quem é de Jesus Cristo passou da morte para a vida. Nunca mais entrará em condenação. Eu poderia morrer, perecer, ir para o inferno. Mas Jesus Cristo olhou e falou: eu vou fechar também a porta do inferno. Por ali não passa a alma do João Ribe. Ele fechou essa porta. Ele trancou essa porta para você. A porta da morte e do inferno está trancada para quem crê no Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que seja um simples homem pregando. Mas se você crer que esta palavra é de Deus, e que esta palavra salva, e se crendo você entregar sua vida para Jesus Cristo agora, você será salvo. Você tem que manifestar esta fé de duas maneiras: pela tua boca e com o teu coração. Não adianta só o coração, e também não adianta só a boca. Se eu falar apenas de boca, eu entrego minha vida para Jesus, eu creio nele, mas o meu coração não crê, meu coração não falou a mesma coisa, não adianta, eu não serei salvo. E se apenas no coração eu disser: o pastor está fazendo um apelo, mas é claro que eu creio em Jesus. É claro, aqui dentro de mim o que importa é o meu coração. Eu creio em Jesus, sim, creio que Ele é o Filho de Deus, mas eu não vou lá na frente entregar minha vida para Jesus. Importante é que eu creio no meu coração. Só o coração também não resolve. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Você está entendendo? Para que o vivente, para que a pessoa vivente seja salva, ela tem que confessar a Jesus como Senhor, usando a própria boca, mas no coração ela tem que estar cheia de fé, crendo nisso. Por isso agora toda a igreja se coloque de pé. Não há em todo o universo criatura tão especial quanto você.
170 milhões poderiam ter nascido na ocasião em que você foi fecundado, gerado por Deus. Mas foi a você que Deus concedeu o privilégio de estar na terra dos viventes. Por aí você já vê qual é o teu privilégio de estar nesse mundo. É muito grande o teu privilégio. E por ouvir agora a palavra que te dá a oportunidade de viver eternamente, o teu privilégio é muito maior. Porque tem tanta gente que foi gerada na terra dos viventes e está andando por esse mundo, respirando, vivendo, mas não está tendo a oportunidade que você recebe agora de ouvir o Evangelho que te abre as portas da eternidade, da vida eterna, que faz você escapar de toda a condenação e do juízo final, que escreve o teu nome no livro da vida do Cordeiro e te garante que nunca mais você morrerá. E tampouco você terá medo da morte e muito menos medo do inferno. O inferno existe sim, mas você vai passar longe do inferno. A morte é real, mas você vai passar longe do império da morte, se hoje você entregar a tua vida para Jesus Cristo. Se você crer nesse Evangelho, que não é um anjo que te prega, não é um ser celestial que te prega, não é nem Jesus, mas um homem que está agora pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Se apesar de tão pouco, mesmo assim você crer, se você crer que esse Evangelho é a tua oportunidade de viver eternamente, e se crendo, você agora decidir entregar a vida para Jesus, então você será salvo. Desde, é claro, que a tua boca confesse a Jesus como Senhor, e o teu coração creia que Deus o ressuscitou dos mortos. Se você fizer isso agora, bem-aventurado, bem-aventurada você é. E se você perseverar nesta fé, mais bem-aventurado, aventurada você é, porque você estará morrendo no Senhor. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. É por isso que a pessoa não pode desviar. Porque eu encontro a salvação, entreguei minha vida para Jesus, mas eu me desvio depois e posso me arriscar a não morrer no Senhor, perder a bem-aventurança. É por isso que você não pode se desviar. Porque bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Jesus Cristo disse, quem perseverar até o fim será salvo. É a oportunidade dada somente aos viventes que estão andando nesse mundo. E você está recebendo esse privilégio. Você tem a oportunidade agora de viver eternamente e escapar de todo o juízo final. Mas pastor João Ribe, eu pequei tanto, eu fiz tantas coisas erradas, eu fiz coisas horríveis. Foi para isso que Jesus Cristo veio a este mundo, para buscar e salvar quem se tinha perdido. Ainda que você tenha feito coisas horríveis, Jesus Cristo está te dando agora a oportunidade de você se arrepender delas, entregar tua vida ao Senhor e tomar posse da vida eterna. Deixar de ser apenas um vivente para ser uma pessoa que vive eternamente. Tudo depende agora de você. Jesus Cristo aqui na terra, disfarçado de homem, usando uma roupa comum e sandálias nos pés, saiu pregando o Evangelho que salva. Bem-aventurados os que creram. Depois de morto, foi pregar no Hades, para aqueles que já estavam condenados, para que eles tivessem a oportunidade de crer também e serem salvos. Jesus Cristo nunca vai abrir mão dessa justiça, de dar para cada pessoa a oportunidade de salvação. Ninguém irá perecer eternamente no lago de fogo e enxofre
sem antes esgotar todas as oportunidades. E hoje Deus está te dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Você está vivo, está viva? É a tua hora. É a tua hora. Está ouvindo o Evangelho que salva? É a tua oportunidade. E a resposta tem que ser dada agora, não só de boca e nem só de coração, mas de boca e coração. Vou pedir para você que quer entregar tua vida para Jesus agora. Olha bem para mim. Preste atenção nisso. Não deixe o diabo desviar teu pensamento. Preste atenção. Vou pedir a você que quer entregar a vida para Jesus, que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus e como único Salvador. Vou pedir a você que quer se entregar 100% para Jesus. Vou pedir que você levante a sua mão direita. Quem quer entregar a vida para Jesus, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Eu quero, pastor. Oh, glória. Glória a Deus. Olha a maravilha de você estar vivo, viva. Porque você creu, respondeu e agora, como pessoa vivente, você pode vir andando até aqui na frente. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham andando até aqui na frente, por favor. Todos que ergueram as mãos, venham até a frente, venham aqui. Vamos aplaudir bastante o Senhor Jesus. Você tem outra bem-aventurança. Jesus falou assim para Tomé: ô Tomé, porque você viu, creu? Que Tomé, quando viu Jesus ressuscitado, o mesmo que tinha morrido na cruz, Tomé creu. Senhor meu e Deus meu. Jesus falou: Tomé, porque você viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Você é bem-aventurado, bem-aventurada, porque não viram e estão crendo. Eu vou chamar aqui na frente você que está vivo ainda, que está viva ainda, mas está tendo uma grande dificuldade de perseverar até o fim. Glória a Deus. Você está tendo dificuldade de perseverar até o fim. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Um navio estava em alto mar e tinha muita gente apavorada, e o próprio capitão sabia que dificilmente aquele navio se salvaria. O desespero era total. Tinha um sacerdote dentro do navio. O sacerdote procurou o capitão: capitão, qual é a chance de salvar esse navio? E o capitão disse: sacerdote, mínimas. É bem certo que esse navio vai afundar. Mas o Senhor deve estar feliz, porque daqui a pouquinho o Senhor vai poder encontrar o teu próprio Senhor. Aí esse sacerdote disse para o capitão: Deus me livre disso. Por que ele estava apavorado com a morte? Porque ainda estava escravizado pelo diabo. Mas há também a história de um escravo que durante toda a vida só sofreu maus tratos, mas ele se converteu a Jesus. E quando ele foi morrer, ele estava num leito de morte. O médico disse para ele se chamava Colosso, de tão grande que era esse escravo. Ele era chamado de Colosso, era o apelido dele, mas ele estava debilitado, quase à morte. E o médico falou: Colosso, eu tenho que ser franco com você. Dificilmente você vai sobreviver. A morte está se aproximando. E esse ex-escravo, não é? Convertido, com a alma livre, ele disse: eu vivi a vida toda esperando por este momento. Vou encontrar aquele que me libertou. Pessoa que é salva,
não tem medo da morte. E o que foi que Jesus Cristo fez? Libertou a todos aqueles que por causa do medo da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Se você não está perseverando com Jesus, é porque você ainda está escravizado, escravizada. Precisa ser liberto. Precisa ser liberta. Quer um exemplo? Pastor, não consigo parar de fumar. Estou já há vários anos no caminho, mas ainda fumo. Você precisa ser liberto, liberta. Você não pode morrer nessa situação. Se tem alguma situação te aprisionando ainda, você precisa de Jesus para te libertar. E se você não está firme no caminho, você tem que firmar. Porque só é bem-aventurado, bem-aventurada a pessoa que morre no Senhor. Se você não morrer no Senhor, você vai dizer que nem aquele sacerdote, Deus me livre. Você vai ter pavor da morte. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, em nome do Senhor Jesus, vamos mudar essa situação agora. Nós vamos fazer uma oração por você. E você vai voltar a sentir a alegria da salvação. E se tem alguma coisa ainda te aprisionando, nós vamos orar. E o Senhor Jesus vai te libertar de uma vez por todas. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida. O diabo não tem mais autoridade sobre a tua alma. Mas se você continuar escravizado, escravizada, se você continuar cocheando entre dois caminhos, então você não morrerá no Senhor. E de que adiantou então? Que adiantou crer se você desviou depois? Não vai adiantar nada. Então você que está sentindo uma grande fraqueza na fé, uma fraqueza espiritual, uma dificuldade de perseverar até o fim, você que tem alguma situação te aprisionando ainda, você que ainda tem medo de morrer, você que pensa assim, poxa, se eu morrer agora, será que eu vou ser salvo, salva? Você que tem qualquer tipo de dúvida, saia do teu lugar agora, vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Você tem que voltar para tua casa hoje com a certeza da tua salvação. Jesus Cristo morreu para te livrar de todo o medo da morte e de toda a servidão do diabo. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Enquanto você está chegando, deixa eu falar com quem está ouvindo pela rádio, quem está ouvindo pela internet. Vai vindo aqui para frente, todos que tiverem vontade de vir aqui para frente podem vir. Enquanto isso, eu quero falar com você que está ouvindo pela rádio agora. Seja em casa, no trabalho, no hospital, na cadeia. E você ouviu essa mensagem e você quer se entregar para Jesus, ou você quer voltar para Jesus, então se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo e ouvindo esta mensagem, e você quer se entregar para Jesus, ou quer voltar para Jesus, não precisa parar o veículo, reduza apenas a velocidade, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. Você que está ouvindo pela internet, em qualquer lugar do Brasil, e até fora do Brasil, eu sei que muita gente está ouvindo agora, no Japão, porque nós recebemos cartas do Japão, recebemos carta da Alemanha, da Itália, da Suíça, eu sei que tem muita gente ouvindo na Europa, brasileiros ouvindo na América do Norte, pessoas ouvindo na América do Sul, na África. E você quer entregar tua vida para Jesus, você que está ouvindo pela internet, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está querendo voltar para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu computador. Como nós também vamos nos ajoelhar aqui, na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, Brasil. Vamos nos ajoelhar aqui diante do altar. Coloque a mão direita sobre o teu coração.
Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, o Senhor Jesus sempre se preocupou com a salvação das almas e com a minha alma também. Hoje o Senhor me concedeu esta oportunidade e eu não desperdicei. Eis-me aqui, Senhor, de joelhos dobrados, porque eu creio no Evangelho do meu Senhor Jesus. Eu creio que Ele é meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, pelo sangue que Ele verteu na cruz do Calvário, me purifica agora de todo o pecado. Arranca de mim tudo que não te agrada, minhas manias, meus vícios. Retira, Senhor, minhas imperfeições. Faz agora a tua obra na minha vida. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero viver como o Senhor deseja que eu viva aqui na terra dos viventes, para que quando eu partir, eu seja bem-aventurado por morrer no meu Senhor Jesus. Meu Deus da glória, escreve o meu nome no livro da vida, e de maneira nenhuma risque o meu nome do teu santo livro. Me ajuda, Senhor, a perseverar até o fim. Venha sobre mim com teu Espírito Santo, me renova, me restaura, me transforma. Faz de mim uma bênção aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.